Fomos testemunhas de Jeová. Um dos casos, que me levou a perder a confiança nos que tomam a dianteira foi justamente o caso de uma irmã pioneira regular que teve um caso, com um homem casado. Inclusive essa irmã, era minha amiga na época. E eu fiquei sabendo desse caso porque não aconteceu aqui em Salvador. Foi no interior onde costumávamos passar as férias e eu tinha amizade com um ancião dessa congregação. E esse ancião, ele conversou comigo a respeito de tudo o que havia acontecido e que ele estava à disposição, inclusive, para conversar com os anciãos daqui a respeito do assunto. Eu conversei com o ancião, que coordenador da congregação, inclusive casado com a prima dessa irmã, e entreguei o telefone desse irmão, deixei claro que o irmão estava disponível para conversar com ele, e simplesmente ele fez vista grossa a esse assunto. E o caso simplesmente não foi solucionado, nada foi feito. A irmã continuou fazendo parte na congregação, continua servindo como pioneira regular, simplesmente, claro, parente desse ancião. Então nada foi feito. Então isso com certeza me deixou muito indignada, por ver algo sério, algo que, por ser uma cidade pequena, esse assunto foi foi um assunto de comentário nessa cidade. E simplesmente o caso não foi solucionado. Infelizmente, eu passei por uma outra experiência, muito dolorosa também. Uma das minhas estudantes, que na época era menor de idade, foi molestada por um ancião da congregação. Não foi apenas uma vez, mas duas vezes. E eu fiquei sabendo do assunto, claro, por ser minha estudante, ela conversou comigo. E eu a incentivei a dar queixa do molestador. Mas, juntamente com sua mãe, que também era minha estudante, elas resolveram conversar antes com o ancião. E, como sempre, eles resolveram o assunto entre eles. Simplesmente tirando o privilégio do ancião. Nada foi feito. A minha estudante foi desincentivada a dar queixa, porque ela ficou muito mal, ficou muito doente. Eu a incentivei a procurar ajuda psicológica, algo que também foi totalmente desincentivado. Claro, ela procurando ajuda, ela teria que contar tudo o que havia acontecido. E eles não queriam que isso, ficasse exposto, porque mancharia, a honra da congregação. Então, simplesmente nada foi feito. Algum tempo depois, esse mesmo ancião, ele veio conversar comigo, o molestador, e teve a cara de pau de me dizer que foi tudo mentira, que ele não sabia o porquê que a menina tinha inventado tudo isso. Então, isso também me fez perder a total confiança nos anciãos da congregação, por ver que um assunto desses, um assunto grave, e eles nada fizeram para resolver a situação ou levaram o caso até a justiça. A menina hoje, ela odeia esse irmão, e o irmão hoje continua, não serve mais como ancião, mas continua lá, sendo paparicado por eles, como se não tivesse feito nada. E com o tempo, tudo isso foi me fazendo ficar tão indignada, foi me fazendo me afastar completamente da congregação. Me fez perder a fé, na organização. Sabe que todas essas coisas aconteceram dentro da congregação e nada foi feito, com certeza me deixou bastante triste, e ver que casos e mais casos foram acontecendo.
como um outro que dessa vez foi dentro da minha família, um sobrinho meu, filho de um ancião, inclusive. Esse ancião é meu irmão. Ele, na época, né, ele havia chamado a prima dele, minha sobrinha, para terem relação sexual. E minha sobrinha contou para os anciãos o que havia acontecido. Meu sobrinho, claro, né, disse que era mentira. Na época, eles acreditaram no meu sobrinho. Minha sobrinha foi taxada de nomes horríveis em várias reuniões que foram feitas, não dentro do Salão do Rei, aqui mesmo na casa do meu irmão, onde ela foi taxada de descarada, foi taxada de mentirosa, termos que não deveriam ser usados, desrespeitosos. Na época, minha sobrinha ficou revoltada, resolveu, né, abandonar a organização. Meu sobrinho só resolveu confessar o assunto depois de muito tempo. É que ele resolveu contar a verdade. A essa altura, minha sobrinha já estava fora da organização, né? Sendo ostracizada por todo mundo. Infelizmente, né? Como sempre acontece, quem é filho de ancião é que tem vez. Meu sobrinho simplesmente só perdeu o privilégio, né? E minha sobrinha hoje está fora. Hoje eu digo que graças a Deus, né, que ela está fora, ela está muito bem. E tudo isso foi me fazendo perder a total confiança nessa organização. Fui ficando doente, fiquei deprimida. Hoje faço tratamento com psicólogos, psiquiatra, faço terapia por conta de todas essas coisas que me levaram a ficar muito doente em sentido emocional. Perdi, né, a vontade de assistir às reuniões, fui me afastando aos poucos. Nesse período também minha mãe ficou doente, perdi a minha mãe, não tive nenhum apoio dos irmãos da congregação. Então eu deixei de assistir às reuniões durante, né, o período, ou no dia, durante o período que minha mãe ficou doente, não tive apoio. Muitos irmãos que inclusive se diziam ser meus amigos me deixaram sozinha. Assim, estávamos passando por uma pandemia, mas quando se ama, se tem um amor, né, que nunca falha, o amor que nunca acaba, passamos por cima de qualquer coisa para mostrar esse amor. E não foi o que aconteceu. Inclusive, durante o funeral da minha mãe, não tive a presença de nenhuma dessas irmãs que se diziam ser meus amigos. Não estavam presentes no funeral. Algo que até hoje me deixa muito triste, né? Por ter ficado sozinha. E vai fazer 2 anos agora, inclusive, que minha mãe faleceu. Não recebi nenhum apoio, não recebi nenhuma visita. Então, ver que esse amor não existe foi algo que foi me deixando muito triste. Me levou realmente a ver que não existe de forma alguma amor dentro dessa organização. É pura farsa, mentira mesmo, são frios, não tem amor por ninguém. E isso me levou, toda vez inclusive que eu ia assistir a reunião, eu ainda tentava assistir. Toda vez que eu estava presente nas reuniões, eu me sentia mal. Eu me passava mal, eu chorava, não entendia o porquê, tinha crises de ansiedade, tinha vontade de pegar minha bolsa e ir embora. Até então eu não entendia, apenas achava que era crises de ansiedade. Ia para o campo, passava mal, vinha embora, não conseguia pregar. E até então eu não entendia o que estava acontecendo. Até chegar à conclusão que eu já não queria mais, já não me encaixava mais dentro dessa organização. Era isso que estava acontecendo. Então eu resolvi fazer pesquisas.
pesquisei e vi, né, com meus próprios olhos o que era realmente essa organização. Comecei a me afastar, não assistia mais às reuniões, nem presencial, nem pelo Zoom. Inclusive, algumas vezes que eu até fui ouvir coisas que eu não quis, né? Como, por exemplo, até que enfim você voltou, até que enfim você está aqui, como se eu já tivesse sido desassociada, né? Inclusive, foi de anciãos que me disseram isso. Isso foi o que me levou mais ainda a me afastar. E resolvi abandonar de vez, não assisti mais às reuniões, não pregava mais. Me afastei, moro inclusive com uma amiga. Então tudo que eu via, eu acabei conversando com ela sobre todas essas coisas que até então ela não sabia. Conversei todas essas coisas que eu vivi, conversei com ela, o que levou também ela a se afastar e a fazer as pesquisas e vir que molestamento, violência sexual não é algo fechado, né? Vi casos como na Austrália, Estados Unidos e outros locais que isso é comum entre as testemunhas de Jeová. Hoje eu assisto várias lives e vi que realmente essa organização é uma organização satânica. E a minha decisão foi de abandonar. Abandonei, me dissociei. Hoje me sinto livre. Tirei um peso dos meus ombros. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.